centésima vez. Fala, mamíferos! Mais uma vez nessa segunda-feira estamos aqui com vocês, porque vocês não estão acreditando, mas é a centésima vez que a gente está aqui com vocês, trocando uma ideia, trazendo informação bacana, trazendo coisas que vocês podem utilizar no campo, no dia a dia, para que você cresça a sua fazenda, a sua empresa. E um assunto maravilhoso para hoje, que é justamente o que você tem na sua casa ou o que você pretende ter na sua casa. Um galpão ou um barracão? E aqui a gente vai falar das melhores práticas para você ter um galpão de qualidade com o menor custo possível. É isso ou não é? Daqui na nossa frente, Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, Daniel? Tudo beleza. Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Meu nome é Antônio Andrade, sou diretor técnico da empresa a Ecosistemas. E hoje a gente vai trazer alguns pontos básicos, premissas principais de uma boa construção. Que bacana. Um pouco só para o pessoal entender um pouco da sua trajetória, quem é você, a sua formação e por que você está aqui nessa mesa com a gente. Eu sou médico veterinário de formação, estou finalizando agora o mestrado em produção animal com foco em ambiência. E a trajetória da minha empresa, formação da minha carreira, da minha empresa, da minha equipe, foi sempre em desenvolvimento de projetos alternativos para a produção animal, com estudo de materiais muitas vezes não utilizados e projetos que tragam o máximo de funcionalidade possível para o produtor, pensando não num baixo custo em si, mas no melhor custo-benefício possível para aquela estrutura e principalmente avaliando a realidade produtiva de cada propriedade, a qualidade daquele sistema e aonde aquele produtor ele busca chegar, né? É sempre importante a gente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente analisa o presente, mas sempre com conversa e almejando um futuro. Então, o projeto ele é sempre desenvolvido, embasado nas perspectivas futuras daquela propriedade. Não, isso é importante, né? Porque várias vezes a gente fala isso, né? A gente tem o técnico perfeito, mas a partir do técnico perfeito, o que é possível de ser implementado naquela fazenda ou não. Mas só para terminar aqui, do meu lado, Bruninho Miranda, como é que você tá? Tudo bem? Bom demais da conta. Tava com saudade? Tava. Eu vejo isso, de vez em quando ele sempre fala, é engraçado, né? Volta e meia ele liga pra gente e fala assim, não sei o que lá que a gente tem que gravar. Eu falei, não, chega aí, a gente só tem que alinhar os astros para todo mundo estar junto ao mesmo tempo. Mas Bruno, brigadão por você ter vindo, bom demais ter você aqui de novo. Fico feliz em contribuir mais uma vez. Bom demais. E Samuelson? E aí? Tudo bem, beleza? É raro, mas acontece muito de eu estar aqui, né? Mas com frequência. Com um pouquinho mais de frequência que o Bruno. Não, com certeza. E cada vez com o bigode mais grosso para trazer autoridade ao nosso podcast Mamíferos. Eu vou te falar a verdade, pode ser até mentira, mas com um bigode desse vira verdade. Não tem jeito de ser diferente. Mas beleza. Falando aqui para vocês também, gente, um pouco dos recados iniciais, eu queria falar com você do nosso Milksat. Milksat é a empresa nossa que trabalha com internet das coisas para sua fazenda. E o que isso quer dizer? Ela tem todos os aparelhos que você precisa na sua ordenha para que você saiba como é que está o vácuo e como que está todo o funcionamento da sua ordenha. Se precisa de trocar uma teteira, se a sua bomba de vácuo está conseguindo funcionar. Todos esses equipamentos a gente consegue em um lugar só. E aí assim você consegue pôr na internet e a partir disso você consegue ter noção do que está acontecendo com a sua ordenha e o que os funcionários estão fazendo lá dentro no manejo. Então é uma empresa muito bacana, chama Milksat, a gente já falou dela aqui antes para vocês. E aí fique ligado porque o Darius vai colocar aqui embaixo o site para vocês poderem acessar e ver o que são esses novos produtos que a gente está trazendo para vocês. Beleza? Vindo direto para o nosso trabalho, para o nosso podcast de hoje, falando exatamente sobre confinamento. Primeiro, né?
Existe a turma lá que balança a bandeira do pasto, existe a turma que balança a bandeira do confinamento. No final das contas, é o que a gente sempre preza aqui, né? A gente não tem uma coisa ou outra que é melhor, tudo tem o seu hora certa de acontecer e cada um tem a sua estratégia para poder ter uma atividade mais rentável. Mas a gente está vendo essa evolução, ou essa tendência de ter cada vez mais gado confinado. O que é uma coisa que a turma do pasto acha terrível, né? Porque fala, como é que pode ter gado confinado se a gente pode fazer produção de volumoso a pasto com muita qualidade? A professora Janaína já veio aqui várias vezes falar isso do Forragicultura e Pastagens, que também é um podcast muito bacana. É parceira nossa aqui direto com a gente. Então, assim, Forragicultura e Pastagens, bota aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E ela fala muito isso defendendo que a gente não pode ser garçom de vaca. Mas, ao mesmo tempo, existem vários outros fatores que fazem com que as pessoas elas tendam, muitos dos produtores, a confinar esse gado. Vocês querem falar um pouco do porquê? Com certeza. Então, vamos lá. Conta a sua história, Bruno. Então, a gente ouve muito, quando o Daniel comentou em relação a gente fornecer ideias, eu penso que a gente tem que passar para o produtor diversas ideias para um problema que ele está vivenciando, ou uma solução para um desafio que ele está vivenciando. E oferecer alternativas. Ele poder mexer com pasta é uma alternativa, ele poder mexer com semi-confinamento é uma alternativa, ou mexer com confinamento propriamente dito. Eu penso que também quem irá dizer para a gente qual vai ser a melhor solução, muitas das vezes são os animais. Então, quando a gente pensa até no espaço de coxo, uma coisa básica, eu estou conseguindo fornecer um espaço de coxo suficiente para os meus animais? Os animais vão dizer, se tiver competição de coxo, não está conseguindo mais, então vai ter que aumentar. E uma experiência vivenciada por mim, como médico veterinário, atendendo fazenda, foi quando eu comecei um atendimento no produtor, não tinha controle zootécnico, pesagem de leite e etc. E a média dele era próximo de 15 por vaca. Então, assim, razoavelmente, a média brasileira estava bom, mas pelo um trabalho técnico esperado pela gente procura sempre melhorar. Com os ajustes de dieta, espaço de coxo, a média subiu para 18. Com o passar do tempo, foi para 22. E de 22 para 25 ou 27, pela estrutura da região, a gente não consegue mais, porque a região já limita já. Eu falo assim, quando eu digo área, é a estrutura. A gente tem uma árvore, que eu tenho até vontade de colocar uma placa lá e benzer ela, porque se a árvore cair, a média vai para 15. Tanto sol, os animais já começaram a ficar melhor, a genética começou a melhorar. Então, a gente tem uma árvore, tem pouca estrutura e a gente enxerga que para aumentar a produção e pensar em produtividade, a gente vai ter que passar para o confinamento. Então, para fornecer condição do animal, a gente poder explorar o máximo do animal. Então, a gente enxerga hoje que lá naquela propriedade a gente tem a limitação estrutura. Então, quem disse isso não fui eu, fui os animais. A gente enxerga e passa opções para o produtor. E ele decidiu o momento, e quando, e como, e por quê. E muitas das vezes o produtor não enxerga o porquê de confinar também. Então, cabe nós problematizar isso com ele. Eu tinha um colega de trabalho que comentava muito que a nossa ideia era confundir o produtor. A gente falava tanta coisa na cabeça dele que ele, às vezes, ia pensando, de fato, às vezes eu preciso disso. Eu vou só discordar um pouquinho aqui, a gente não pode confundir, não. É claro que a gente tem que colocar todas as opções possíveis. Isso é óbvio. Agora, automaticamente a gente consegue enxergar o que seria a melhor situação para aquela propriedade. Se a gente consegue enxergar a melhor situação, a gente tem que colocá-la na mesa como a primeira opção. Quais seriam as outras opções, né? Então, esse produtor poderia plantar mais árvores. Só que plantar mais árvores, ele teria mais sombra, mas automaticamente ele teria mais barro. E essa solução ele precisa em quanto tempo? Você plantar a árvore, você está falando de proter sombra 6, 7, 10 anos? Das rápidas, uns 3, 4 anos, né? O padrão é dar-lhe sombrite, bota sombrite enquanto a árvore não cresce. Depois que cresceu, você pendura o sombrite na árvore até o momento que ela atinge a altura para você tirar o sombrite. Aí já pôs o sombrite, planta a árvore depois, né? Aí nunca tem a árvore plantada. Um ponto que é interessante, assim, confinamento, ele não vai ser, talvez em todas as propriedades, a melhor opção. Mas em propriedades que você tenha um sistema de manejo adequado,
um sistema, manejo nutricional adequado e de suma importância também, um rebanho, que esse rebanho, confinando ele, você vai conseguir explorar melhor o potencial genético desses animais? Não adianta você pegar um rebanho de baixíssimo potencial genético, confinar, o produtor vai ter mais custo com aquele gado. Então, assim, eu não vejo como única solução realmente, mas em propriedades que busquem um crescimento produtivo e que a propriedade consiga dar suporte para confinar esses animais, eu vejo como a evolução mais palpável para se chegar, né, no aumento produtivo. Ou seja, tem a hora certa, né? A hora certa. Com certeza. E o Jaime, que trabalha aqui com a gente, que é o nosso diretor comercial, um dia ele falou isso para mim, ele resumiu, é um negócio que eu achei muito bacana, né? É aquele negócio, você tem 2 caminhos para seguir. Ou você cria uma raça que se adapta ao ambiente, demora anos, ou você cria um ambiente que se adapta à raça, que é de uma hora para outra você consegue fazer isso. Ou seja, você pega uma raça e vai levando ela para aguentar calor, para aguentar andar todo dia e tudo mais, que é a proposta que o pessoal do Kiwi do Kiwi Cross está fazendo lá na Nova Zelândia, que é a proposta do Girolando aqui no Brasil, mais algumas outras raças, né, que estão tentando fazer a coisa funcionar. Então existe essa linha que está dando certo, mas você automaticamente você vai ter um animal menos produtivo, então você tem que ganhar na margem desses animais. Está errado? Não, você tem uma margem maior, de um volume de leite menor por vaca. Ou então você pega um gado holandês, um gado bem mais europeu, e aí sim, ele não adianta, você vai ter que adaptar o ambiente para ele. Então dá sombra, bota ventilador, você coloca tudo para que tenha um ambiente perfeito para que ele consiga expressar. E um animal desse de 20 litros, sem chance, né? De fato, você consegue ter um volume maior com uma margem menor. Quem que está mais certo? O que tira menos leite, mas tem uma margem maior, ou o que tem muito leite com uma margem pequenininha? Em termos absolutos, a gente pode chegar no mesmo lugar. Então, se eu chego no mesmo lugar de dinheiro no bolso que sobra, não importa aquilo que você queira, né? Mas isso é importante, mas essa fala do Bruno também eu acho muito, muito interessante. Tudo tem a sua hora de acontecer. Então, você tem que estar com gado, você tem que estar com manejo, você tem que estar numa evolução tal dentro da cadeia do leite para, se você chegar na conclusão que confinar o gado é o mais interessante, se o técnico chega na conclusão junto com o produtor que aquilo é o mais interessante para o momento, aí beleza, mas você está preparado para isso, né? Quantas vezes a gente vê aí o pessoal com vaca anelorada de tudo quanto é jeito dentro de galpão, que não tem chance nenhuma de dar certo, ou então aquela máxima de pegou todas as economias e tal, fez o galpão, só está faltando na vaca dentro dele. Quer dizer, é preferível você ter um gado a pasto, não é? Produzindo menos do que ter um galpão com 0 vacas e 2 litros de leite por ano, né? Então, didaticamente exagerando, mas é basicamente isso que a gente está conversando, né? E nesse ponto, eu percebo muito que quando os produtores, o pessoal tenta falar assim, olha, tá, a gente vai confinar, vamos supor que seja essa a opção. Chegamos lá e falamos assim, agora eu preciso de confinar, ok. Eu sinto muitas das vezes que a falta de informação do produtor do que escolher é um problema muito sério. Porque o volume de dinheiro que você precisa para alojar uma vaca é muito grande em comparação com o resto, né? Se você tirar o valor da terra, eu acredito que o confinamento seja o segundo imobilizado altíssimo que você consegue fazer dentro de uma fazenda. Então, normalmente a pessoa tem medo, e com razão. E ela fica rendida na mão, às vezes, de quem simplesmente vai fazer o projeto. Mas não tem a base para falar assim, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, não é? E virar expert em fazer projeto a partir de então. Mas ele começar a entender que uma coisa funciona e a outra não, ao invés de confundir a cabeça dele, igual você falou, naquele momento que você tem 3, 4, 5 pessoas dando pitaco na cabeça do produtor, e aí, ao invés de ajudar, fica pior ainda, porque ele não sabe em quem acreditar. E eu acho que esse que vai ser o bacana para você que está escutando o nosso podcast, que você vai ter de informação aqui. Até o final eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá? Antônio, vamos lá. Primeira coisa,
A gente fala muito de utilização de material reciclado, de telha de segunda mão, aquela bagunça toda que a gente sabe que já vi funcionar, mas é uma coisa perigosa. Em termos de materiais, assim, vamos começar por aí o assunto. O que você me fala, quais são os melhores materiais, o que normalmente se usa, por que se usa, e o que é caro e vale a pena, e o que é barato e você nunca pode fazer porque depois é só dor de cabeça? A gente tem algumas vertentes aí de estudo de materiais. A gente não tem uma verdade absoluta de utilização de materiais alternativos. O que esses materiais trazem para a gente são novas possibilidades, e dentro dessas novas possibilidades, esses materiais vão trazer benefícios e uma série de possíveis malefícios também. A gente tem, por exemplo, tratando modelo que isso está sendo muito difundido aí, de freestyle caipira, por exemplo. O que a gente vê de implantação desses modelos? A gente tem uma estrutura, a base estrutural de eucalipto, por exemplo. Isso é um extremo de alternativo. Sim, o que eu estou falando, vou chegar no extremo e a gente passa para uma estrutura não tão extrema assim. A utilização de eucalipto no grosso da estrutura, um material que, quando comparado com o concreto ou uma estrutura metálica, é um material de baixo custo, só que em compensação você tem uma durabilidade menor. Quando a gente passa para o interior do galpão, eu não aconselho ser proposto para o produtor, por exemplo, a fabricação das baias do freestyle de eucalipto. Em muitos casos, você não tem uma padronização dessas baias, e isso é um ponto extremamente importante do freestyle, que até o tamanho dos animais, você tem uma alteração ali de largura, você tem um conforto e comprimento dessas baias. Muito caso, por exemplo, uma vaca entrou no cio, montou na outra, estoura a régua. Quebra tudo, né? E aquela coisa, né? Quebrar em 1 minuto. A manutenção demora para chegar, geralmente, né? Então, assim, quebrou 3 meses depois, você recompõe aquela baia ali e nisso seu sistema está sendo todo afetado. É o famoso provisório definitivo, né? Provisório definitivo. Uma régua aí que daqui a pouco a gente resolve esse negócio, funcionou, nenhuma vaca vazou para outro lado, aquilo vai ficando, né? Aquilo vai ficando. Mas volta um pouco na questão do eucalipto. Você fala então que o eucalipto é como base da estrutura mesmo, como pilar, não é isso? Como pilar. Como pilar não é uma coisa interessante? Não, dependendo da realidade daquela propriedade, hoje em dia a gente tem freestyles até, ou compost maiores, que a estruturação deles é feita com madeira. Claro que você tem um cálculo estrutural por trás, um projeto técnico. Isso até esse ponto é importante falar, por exemplo, que a gente atua. Meu sócio, ele é engenheiro civil, por exemplo. E nossa equipe, ela é uma equipe totalmente multidisciplinar. Então, assim, a gente se baseia em premissas, por exemplo, técnico-veterinárias, zootécnicas, buscando bons índices zootécnicos dentro daquela realidade da propriedade. Mas os índices zootécnicos, essa busca, jamais podem ser superiores numa validação de um projeto do que premissas estruturais, por exemplo. Qualquer tipo de construção, ela se baseia numa segurança construtiva, numa durabilidade. A gente não está fazendo estrutura, eu acredito que isso nenhum produtor quer fazer, em nenhuma realidade, você montar uma estrutura para ela cair. Você tem um problema daqui, para o vento levar seu telhado em 6 meses. Ainda mais no momentos que a gente está vivendo, que o clima está cada vez mais agressivo, né? Adverso. E está menos previsível, né? Então, assim, a estrutura, você tem premissas estruturais de projeto que são os primeiros pontos a serem levados em consideração. E para a utilização do eucalipto, ele pode ser utilizado em pilar. Para confecção das tesouras do telhado, por exemplo, ele pode ser utilizado. Principalmente porque não tem água, né? Sim, não vai molhar exatamente.
Desde que seja tratado, né? Sim, claro. Sempre. Vamos sempre, começar por aí, sempre né? tratado. Não Senão adianta, a primeira infestação de cupim acabou o galpão também. Eu falo que às vezes a pessoa que está escutando a gente olha e fala assim: eu tenho uns eucaliptos em pé ali, eu acho que está na hora de fazer um Minha galpão. mãe, toda fazenda sobrou umas peças de alguma coisa, né? Vamos subir com essas peças. Elas estão 40 anos no tempo. Mas assim. Toda torta, né? Não tem condição nenhuma de dar certo. Ele pode ser utilizado. Isso que o Samuel falou é muito importante. A madeira. Até que na parte de piso, isso na estrutura metálica, esses pilares são calçados, né? Pela questão de manutenção, de lavagem do galpão, própria urina dos animais, isso é extremamente corrosivo para qualquer material. Mas é muito importante a madeira não ter contato o mínimo possível com umidade, por exemplo, e estar dentro de um cálculo estrutural adequado e sabendo que, de um modo geral, essa estrutura é uma estrutura que poderá apresentar pontos de manutenção mais cedo que uma estrutura metálica, por exemplo. Isso a gente comparando duas estruturas boas, né? Uma estrutura com erros, ela pode ser metálica ou concreta, que ela vai dar manutenção mais cedo ou mais tarde. Se eu levo em consideração concreto, que eu acredito que sejam as principais, né? Às vezes você mexendo aí com materiais alternativos, às vezes tem alguma que a gente pode acrescentar. Mas basicamente, para construir um telhado, construir um galpão, eu vou usar metal, vou usar concreto e vou usar madeira, não é isso? Basicamente isso. Basicamente isso. Delas, qual que é a mais pesada? Considerando, a gente vai ter uma outra discussão, por exemplo. A gente considera o peso da estrutura ela é baseada numa série de cálculos. Aí você entra, por exemplo, você comparar um pilar de concreto de uma espessura X, então a gente comparando de mesmas espessuras, de modo geral, o concreto será o mais pesado. Vem depois metal ou vem madeira? Porque eu fico imaginando isso, assim, porque isso é uma das coisas que já me falaram, né? Quando você faz o telhado, se você usa metal, você tende a ter vãos maiores. Uhum. E se você usa madeira ou concreto, você acaba tendo vãos menores, tem que botar muito pilar no meio da estrutura, que é uma tragédia, né? Então, o que acontece, muito? A utilização do metal, ela nos dá maiores possibilidades. O que eu quero dizer, por exemplo, com uma peça de um comprimento X, a gente consegue chegar num outro ponto com uma peça inteiriça, por exemplo, de uma forma mais maleável. Ele é um material mais maleável do que o concreto, por exemplo. Entendeu? Isso E tem um outro detalhe também, que no metal, de acordo com o tipo de peça que você vai usar, o tipo de dobradura que você faz nela, você vai ganhar mais resistência, né? Exatamente. Então, às vezes, você consegue fazer uma estrutura um pouco mais enxuta com metal, menos peso. No nosso caso, da nossa maneira de trabalho, nesses galpões que a gente está desenvolvemos agora, né? Para atendimento de produtores possíveis produtores da companhia, a nossa escolha principal pelo metal é a premissa básica do nosso projeto, desse projeto ser um projeto modular com plano de montagem e desmontagem. Então, a nossa estrutura com metal nos possibilita a montagem rápida e a desmontagem rápida, minimizando o máximo de perdas de peças, por exemplo. A madeira ela é complicada para a gente fazer uma estrutura desse tipo, porque a madeira ela vai ter, vamos pôr 5, 10 anos, e levando em consideração, por exemplo, a umidade, você pode ter um empenamento de peça que você não vai montar, você não vai utilizar essa peça em outro lugar. Na nossa realidade de trabalho, com essas premissas de montagem e desmontagem, o metal é a base estrutural que nos atende melhor. Eu acho que sim, mas muito também eu lembro disso, que um dos principais motivos também de metal é por causa do vão, para você não ter que ter um monte de pilar no meio que vai atrapalhar a vaca, vai atrapalhar trator, ou então você tem que colocar
quando você começa a ter que colocar pilar demais também, já fica mais caro do que o que você gasta mais com metal, né? E também já vou engatar em outra pergunta, que eu já vi isso. Quando você trabalha com metal ou com concreto, o que já me falaram é o seguinte, olha, o metal não fica mais barato. O metal fica mais caro do que você fizer a mesma coisa com concreto. O que você ganha é tempo. E às vezes a leveza de estrutura e tudo mais para fazer o negócio. É isso mesmo? Esse tempo é tão diferente assim? Vale mais a pena? Ou tem gente que realmente prefere fazer o negócio com concreto? Isso vai muito de cada realidade. Na nossa realidade, o metal se mostrou sempre mais rápido e mais eficaz. Quando a gente fala mais rápido, na nossa realidade, não só o tempo de execução na propriedade, o nosso tempo de fabricação, que a gente calcula esse tempo desde um fechamento até a fabricação dessas peças e a montagem final. Então a gente consegue fazer isso com muito mais agilidade com o metal. Entendi. E tem essa questão também do negócio já chegar praticamente pronto lá, Sim, né? a nossa estrutura ela vem com as peças todas definidas. Projeto de montagem e desmontagem. A fabricação de nenhuma peça estrutural é realizada na propriedade. É realizada na nossa fábrica, a gente produz essas peças, a gente já tem todos os moldes, com uma estrutura modular, a gente chega, o produtor fechou, módulo tal, a gente já tem esses moldes e essas peças, a gente replica essas peças, então na propriedade a gente faz o plano de montagem, em caso de necessidade. Uma caixinha de Lego com manual. Lego, Uma caixinha de Lego com manual. Mas Lego de gente grande, né? Não é com a mão. Não é. E Antônio, deixa eu te fazer uma outra pergunta também, indo mais ou menos nessa linha do metal. Quando eu trabalho com metal, eu vejo muito, na hora do produtor tomar a decisão, tem a indústria A e a indústria B, as duas empresas que trabalham com metal para fazer galpão. E normalmente, às vezes, tem uma que é muito mais barata do que a outra. Acontece que para ela ser muito mais barata do que a outra, porque não tem almoço grátis, não tem nada aqui da mesma qualidade que costuma destoar muito de preço. Para você fazer isso, acaba que você subdimensiona a estrutura, usa às vezes ferragem, treliça muito leve, que a gente sabe que costuma dar muito problema, né? Além de ter certeza que você está trabalhando com uma empresa idônea, como é que normalmente se dá esse negócio? Onde que normalmente na estrutura você tem a economia para que a pessoa te dê um orçamento mais barato, para que o produtor possa ficar alerta e falar assim, ó, esse aqui botou grossura tal do negócio, espessura tal, esse aqui botou metade do tal. Opa, existe alguma coisa nessa assim, que um leigo como nós aqui somos, que a gente consegue ter uma noção do que cheira bem? Ô Daniel, 2 pontos principais. A espessura desse metal que está sendo utilizado. E falando para os nossos ouvintes entenderem, o tratamento que esse metal... Os assistentes. Como diz o Samuel, é assistente. Porque você está assistindo. Aonde? Não sei. Não tem. Pode ser no YouTube, pode ser no carro. Esse é por causa do meu menino. Porque ele está sempre assistindo. Como assim? Não, eu estou assistindo. Então ele é um... Ele é um assistente. Fiel assistente do Mamíferos. A espessura. E para os nossos assistentes, o tratamento que esse metal vai receber. É gigante a diferença de preço. Se a gente pega um metal cru, vamos dizer assim, e um metal galvanizado. E dentro de um galvanizado, você ainda tem formas de galvanização. Então isso altera o preço do metal e o preço da estrutura. Um outro ponto, que o Samuel citou novamente no caso da madeira, por exemplo, contato com umidade. E no caso do galpão, vai ter ali uma parte da estrutura, no momento de aspersão, por exemplo. Você eleva a umidade daquela estrutura, do ambiente em si, né? Então assim, um metal, às vezes mais com uma espessura menor e com um tratamento realizado de maneira inadequada,
Ferrugem, oxidação. Tá, mas o que é uma madeira, o que é uma maneira adequada de tratar esse ferro e o que é uma maneira inadequada? Tem, por exemplo, galvanização a fogo, que a gente fala, por exemplo. A dica, assim, cada tipo de galvanização você vai ter em diferentes custos. Você já tem um benefício galvanizando aquela peça. O não galvanizar é matar a sua estrutura. Jamais utilize um metal não galvanizado dentro de um galpão. Tá aí a dica, hein? Ó, você Dica. que não entende nada de galpão, igual nós três aqui, ó, você já sabe da primeira. Material tem que ser galvanizado. Sempre galvanizado. E de preferência, depois pintado também. Ah, aí sim, você né? tem mais uma camada ali de proteção. Proteção nunca é demais. Com certeza. Ainda mais para uma coisa tão cara que pode ser Tão corroída, caro, né? tão caro. E uma coisa que a gente está falando que tem que durar 30, 40, 50 anos. E com o vento passando, né? Com o vento passando. E normalmente tem alguma coisa na estrutura que é economizada, então, em termos de tesoura, em termos de estrutura mesmo, assim? Às vezes coloca menos coisas no telhado. Você já viu projetos desse tipo e que o produtor tem que estar de olho para que não aconteça? Eu já vi, por exemplo, projetos que tem um aumento de pé direito ou um dimensionamento diferente de telhado em si, e esse projeto não utiliza lanterninha, por exemplo. Isso acontece, mas tem que ser avaliado caso a caso. Ou então, no nosso caso, que a gente não trabalha só com produtos grandes, e sim com uma ênfase grande em pequeno e médio produtor. A gente tem produtos que a gente faz algumas alterações de projeto, abrindo mão de algumas premissas julgadas ideais, claro que com a parcimônia, você mantendo uma qualidade do sistema, isso tem que ser mantido, mas para baixar o custo de obra. Isso acontece também. Eu estive no norte de Minas agora há 15 dias e visitei uma estrutura recém-montada, onde tinha lanterninha na sala de espera com sala de ordenha. Aí eu chamei o produtor e falei assim, por que você fez o lanterninha? Não, para sair o ar quente lá em cima. Eu falei, mas ok, você tem 15 centímetros de lanterninha com a peça de metal para segurar a lanterninha exatamente na frente. Ou seja, não sai o ar. Só virou um negócio muito mais peça de metal, recorte na telha, para quê? Para nada. Isso é uma coisa que se vê muito, assim. Existem estruturas com diversos excessos. De estruturas, às vezes, muito pesadas, de maneira que esse peso não traz um benefício para a estrutura. Você poderia ser realizada ali, às vezes, uma redução de peças ou um dimensionamento mais adequado. E, consequentemente, o custo dessa obra também seria reduzido. Puxando o gancho para o lanterninho, conta para a turma para que serve, tem que ter, não tem que ter. Me fala um pouco sobre lanterninho, vamos falar sobre isso, porque eu já escutei várias vezes o pessoal falar, mas para que faz? Por que o telhado já não é junto de uma vez, meu Deus? O básico do lanterninho, assim... É frescura ou não é? Não, depende do telhado. Olha o corte, né? Lanterninha, é frescura ou não é? Mas o lanterninho, ele é feito para saída realmente desse ar quente da estrutura. O que não pode acontecer, que acontece em diversos casos, em vez do lanterninho ajudar, ele faz chover dentro do galpão. Isso Sim. Acontece em diversos casos que eu já vi. É o contrário desse que eu falei, né? Porque ele é alto demais. Ele é alto demais. Então você tem que ter esse cuidado. Exatamente. Aí você fala, qual que é a recomendação, né? Nem tão alto, nem tão baixo. Depende. Depende, né? Depende. Não, mas beleza. Mas então, ó, o lanterninha a gente usa, na verdade, só para ajudar quem não está acostumado com os termos, quem está vendo agora a primeira vez, está pensando em montar montar o galpão e às vezes não sabe. Então, assim, é muito importante que o pessoal saiba disso. O lanterninha, então, é aquele recorte que você tem no telhado, justamente na cumieira dele, não é isso? Isso, exatamente. Vai lá, pode ir lá. Não, o telhado ele chega aqui,
você tem a estrutura de fora a fora na cumieira do telhado e você monta mais 2 águas. Então você tem uma abertura na cumieira, mantendo as 2 águas principais, com 2 águas, falar assim, auxiliares menores na cumieira do telhado. Ou seja, então você cria uma abertura na cumieira do telhado. E aí essa abertura faz com que a gente sabe que o ar quente sempre sobe. O ar frio desce. Exatamente. E quando o ar quente sobe, se não tiver lanternim, ele acaba ficando preso no telhado e automaticamente ele reflete Isso. não, mas ele traz o calor para baixo porque ele não saiu. Isso, E aí exatamente. quando você faz o lanternim, você tem essa saída Exatamente. do ar lá em cima, né? Então é uma forma de você ter fluxo, quase um vento lá dentro, né? Um lanternim bem dimensionado, deixando claro, não pode chover dentro do galpão. Nem tão alto que chova no galpão. Exatamente. Nem tão baixo que não sai o ar lá de dentro. Na maioria dos casos, um lanternim bem dimensionado, ele é recomendável. Não, que bom que é desse jeito. Sempre recomendado ou não? Na maioria dos casos. Então tá bom. Depende. E para você que não sabe o que é um lanternim, agora no nosso microfone de ouro eu tenho certeza que você vai ter que transferir isso e mandar para todo mundo, compartilhar com todo mundo que você conhece para essa informação chegar lá também. Você que achava que era frescura, agora você sabe que não é, na maioria dos casos. Na maioria dos casos. E eu queria já pedir você para não esquecer de compartilhar esse vídeo com todo mundo, igual eu já falei. Clica no sininho da notificação e curte o vídeo. Curte o vídeo aí, que quanto mais vezes você curtir os vídeos, automaticamente o YouTube ele entende que mais pessoas querem saber sobre isso. Então a gente tem aí mais pessoas aqui junto com a gente na comunidade do Mamíferos Podcast. E se você está tendo muito questionamento com relação ao que a gente está falando, não sabe se vai fazer o galpão, como que você vai fazer o galpão e ter certeza que você vai ter um galpão ao invés de um barracão que depois vai te dar um monte de trabalho, comenta aqui embaixo o que mais você quer saber, que a gente vai pegar isso e trazer para vocês no Stories da Companhia do Leite. Feito assim? Então, ó, você que está aí com a gente, entra lá no Instagram, Cia do Leite, lógico, JP Agro, a gente vai falar daqui a pouco deles, porque ele está junto com a gente nessa parceria nova, e AE Ecosistemas, AE_Ecosistemas, que o Dário tenho certeza que vai deixar aqui para que você também possa seguir a empresa do Antônio. Feito assim? Também conhecido como Minha Empresa. Como Minha Empresa, O Daniel, o que eu acho bacana que a gente está propondo aqui é a troca de ideias e experiências no seguinte sentido. A gente pensar em fornecer a consultoria e o planejamento de por que, como construir o galpão, quando, onde. Porque assim, eu penso que nós não vamos propor a uma parceria com uma empresa que é para construir galpão. Ah, vai construir. Aí a gente tem que perguntar assim, você vai construir, quais são os seus objetivos? Vou te passar uma consultoria do porquê que a estrutura tem que ser assim, por que não pode ser assim. Dando um exemplo até se eu falar assim, vou comprar um Etios para andar em estrada de terra. Eu acredito que o vendedor deveria me perguntar, você quer um carro para quê? Você vai andar onde? Então a gente tem que ter essa base bem feita para ir para o planejamento e ter retorno, para todo mundo ficar satisfeito nessa operação. Eu penso muito nisso, sabe? Essa é uma boa. O Antônio, o que você já viu de grosseiro demais? Bizarrices. O cara foi lá e só construiu o galpão e não funciona. Preciso construir um galpão, chama qualquer pessoa para construir. Aí vai construir, não pensa no básico. O metal tem que ser galvanizado porque a vaca vai urinar e é ácido e compromete a estrutura. Hoje eu vi uma loucura. Uma coisa... O produtor fez uma calha no telhado dele e o escoamento da calha era exatamente para abastecer os bebedouros. Então a chuva batia, limpava o telhado e a água descia para o bebedouro. Isso é apenas um exemplo. Vocês pediram um exemplo drástico, né? Um extremo. Drástico, extremo. Que a gente enxerga isso. Não houve consultoria de entender como funciona um galpão. Foi simplesmente construído um galpão. Você quer tirar a água da chuva? Tira e coloca no bebedouro. Ele não sabe que a vaca... Eu tenho as fotos, eu mostrei. A vaca não pode beber a água da chuva. Não é assim que funciona. E muita gente fala sobre. Mas se você a água beber... da chuva é pura, né? Deve ser. Ela já veio filtrada, né? Já veio Às vezes a filtrada. gente estudou 5 anos no curso de veterinária. Tem o sócio
nosso e do Antônio, que estudou mais 5 anos o curso de engenharia, a gente não sabe de nada. Provavelmente é isso, né? Tem eles não têm tanta criatividade. Existe reaproveitamento de água, mas não desse jeito. Não, dessa forma. Tá. Então, o acesso à informação, o caminho que a gente quer propor, de construir, já que vai fazer algo, faz algo bem feito. Não necessariamente precisa fazer o melhor, o mais caro. Eu não preciso comprar uma Dodge Ram para andar na estrada de terra. Posso andar numa Oroch, né? Então a gente consegue ter algo bem aproveitado, bem estruturado. Quando a gente fala da consultoria veterinária, eu queria até voltar um pouco antes de pensar assim, eu vou confinar meus animais, a parte de sanidade tá boa? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa no pasto, tem um animal por hectare. Vamos dar um exemplo aqui, né? Ou tem um animal a 10 hectares. Tem sistema que é assim. Ainda bem, você não fala animal por hectare aqui na Companhia do Leite, não, que vai pegar mal assim, tem vários caramba. sistemas. Tem 10 animais por hectare, tem vários sistemas. Mas se você confinar vários animais num espacinho, num galpão, você vai aumentar a probabilidade de transmissão de doenças. Então, você tem que ter a consultoria veterinária bem alinhada antes para começar a avançar nesse sistema de confinamento. E o Antônio tem muita experiência relacionada à avicultura também, para poder compartilhar com a gente de por que a avicultura já confina há tempos antes do que a bovinocultura. Posso só falar uma coisa aqui, só para a gente não se perder no assunto, e eu queria falar para vocês o seguinte. Quando foi falado que o Antônio falou aqui de aproveitar a água da chuva para o bebedouro, é por causa da sujeira do telhado que você acaba levando para dentro do bebedouro. Não tem problema você aproveitar a água da chuva, desde que seja para outras coisas, tipo limpeza de piso, outras formas de aproveitamento. Então, assim, é importante falar, porque senão alguém pega só o corte e fica complicado. Então, assim, é importante aproveitar a água da chuva, desde que não seja para sujar o bebedouro da vaca, que no final das contas tem um problema de bem-estar animal. Resolve um e tem problema no outro, né? Às vezes você cria um problema mais sério do que o que você está querendo minimizar. Exatamente. Só para fechar o parênteses nisso aqui, para a gente não se perder. Beleza? Aonde que a gente estava? Falando das maravilhas da avicultura que chegarão para o gado de leite? Só fazendo um parênteses, complementando o Bruno, e um ponto que a gente falou no início, a importância de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento de um projeto como esse. A gente tem um ponto que, para a maioria das pessoas, pode parecer um dos pontos menos importantes, que é o concreto do piso, por exemplo. Não vou entrar nem na resistência, espessura desse concreto, que ali, em muitos casos, vai passar trator, os animais são animais pesados, que você pode ter uma série de problemas nesse concreto. Por exemplo, a gente falando na parte executiva, se a gente faz um concreto muito liso, a gente pode ter lesão ligamentar dessa vaca, por exemplo. Se a gente puxa por um concreto muito áspero, a gente tem um desgaste excessivo de casco, que também a gente traz problemas. Então, assim, são detalhes, e às vezes detalhes, para quem vê de fora, pequenos detalhes, que podem modificar totalmente o sistema. Trazendo um pouquinho da avicultura, o mais interessante, assim, que eu acho que todas as cadeias têm que trazer um pouco disso da avicultura, principalmente a avicultura de corte no nosso país hoje. O produtor, ele é remunerado desempenho, conversão alimentar, volume. Claro que a gente está falando de um sistema de integração, então é diferente do que a gente está falando aqui. Mas para esse aumento de remuneração e melhora de desempenho desses animais, a gente está falando na década de 40, 50, a gente abatia um frango com 6, 7 meses. Um frango de linhagem de corte da época. Hoje em dia, as linhagens mais comerciais, a gente abate de média aí 42 dias esse animal. Então, é uma evolução genética, de nutrição, de manejo de tudo. Só que para suportar essa evolução, você tem que entrar na ambiência. Ainda é o maior desafio que a gente tem a ambiência. Que a ambiência, ela tem que ser o suporte para animais cada vez mais exigentes no manejo deles, e para uma cadeia que exige sempre mais produção. Então, assim, para um sistema suportar um aumento de densidade, não existe aumento de densidade sem ambiência. Você tem que dar o suporte para esse animal. Não adianta você falar que vai dobrar
quantidade de animal por metro quadrado, que sem uma ambiência adequada, esses animais não vão desempenhar. Para começar, né? Só o calor que fica quando você começa a densar seres vivos, né? Mamíferos e frango, etc. Então, assim, automaticamente Ovíparos. você já tem que fazer. Eu ia falar mamíferos depois do aves, né? O cara ia falar assim, não é possível que esse cara tá falando isso. Aí eu voltei atrás um pouco. Veterinário. Eu quis fazer um gancho com mamíferos aqui, mas aí depois eu vi que tava faltando um complemento. Então, mamíferos e aves, viu, gente? Então fica essa aí para vocês. É o sistema em si da produção animal. Sim, lógico. É desse tipo mesmo, isso aí é muito importante. E me conta outra coisa, Antônio, que você tinha comentado que eu achei bacana, que você falou da questão do pé direito. O pessoal fala, né, quanto mais alto o pé direito, melhor, porque você tem mais fluxo de vento mesmo, de ar, mas quanto mais baixo você tem outro problema, só que fica mais barato, mais caro. Fala um pouco para a turma disso que eu achei legal. Pé direito, assim, uma premissa básica da maioria das estruturas, eu sempre falo a maioria porque existem exceções a gente sempre se depara com exceções, né? De um modo geral, o pé direito, quanto mais alto o pé direito, além de um gasto maior de materiais, a gente vai ter uma estrutura mais alta e para isso a gente tem que ter uma fundação mais reforçada. Então, o aumento de gasto não é só de materiais. Um pé direito de 3,5 metros, ele não pode ter a mesma fundação de um pé direito de 5 metros. Tem que ser proporcional. O que tem para cima tem que ter para baixo, né? Proporcional. Exato. Não é a mesma Exatamente. tamanho. A gente não vai subir 5 e descer 5, mas é proporcional. Claro, dentro de um projeto para garantir aquela estrutura. Uma coisa muito importante falar também. Muita gente pega muito o pé direito. O pé direito tem que ser isso, o pé direito tem que ser aquilo. O pé direito realmente ele tem que ser adequado para a estrutura. Só que o pé direito sozinho não faz milagre. Aquele confinamento ali que está sendo montado, você tem que ter um sistema de ventilação. Se o produtor quiser um pouquinho mais além, que é o recomendável, colocar um sistema de aspersão. Então, assim, o pé direito ele faz parte de um conjunto de fatores que vão dar o que a gente espera daquele ambiente, daquela ambiência. Mas ele é apenas um deles. Ele sozinho não faz milagre. Você pode subir 7 metros, se você não tiver outros fatores. Tem dia que não venta, por exemplo. Você pode ter um dia sem vento, um calor extremo. Você pode subir demais, que você não vai ter uma variação. Claramente, quanto mais alto, mas assim, ele faz parte de um contexto geral. Ele sozinho não faz milagre. E ele sozinho também, com o pé direito muito alto, é bom que vai entrar muito ar e muita chuva. Exatamente. Exatamente. Eis o outro problema, né? E mais uma vez, não pode ser tão alto, não pode ser tão baixo. Exatamente. Mas, de fato, não existe o pé direito perfeito. Eu acho que é isso que é o recado, né? Exatamente. Ele pode ser um pouco mais baixo, um pouco mais alto, dependendo da sua estratégia, naquela ideia do máximo, do ótimo econômico, que nem sempre é o ótimo técnico. Exatamente. Né? Exatamente. Bacana. Você falou um pouco também dessa parte de aspereza do concreto, e você falou muito, olha, ele não pode ser tão liso a ponto do animal escorregar, nem tão áspero a ponto de ter problema de casco. Mas a gente também tem a questão do coxo, né? O coxo eu quero que seja liso, correto? Correto. Até para acúmulo de residual de matéria orgânica que fica naquele coxo, facilitar higiene. Sim, a gente tem outros problemas. Resto de animal em coxo, aquele alimento mofa ali, o próprio odor do alimento é alterado. Tem uma série de fatores que vão afetar essa alimentação. Então, questão de coxo mais liso. Jamais fazer um coxo com britas aparentes, né? Mais uma dica. Eu estava esperando você acabar e falar exatamente isso, né? Como fazer para não ter esse problema de que você chega no coxo assim, as vacas chegam a ter calo, né? Na ponta do focinho, de tanto esfregar no coxo, aquilo tudo caracachento de grito. O que a gente pode dizer assim, o que a gente vê muito são coxos revestidos, né?
uma cerâmica básica. E na cerâmica também a gente tem que tomar muito cuidado na parte de rejunte dela. Se você deixa um rejunte muito profundo, você tem acúmulo de alimento ali. É mais difícil de limpar do que um coxo muito áspero. E dá fungo ainda, né? Exatamente. Você está criando ali uma colônia, um ambiente propício para isso. Sabe-se lá de que fungo, né? Então é melhor galvanizar o piso. Hã? A fogo. É brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Hoje eu já dei umas 3 aqui que se alguém levar a sério eu tô desclassificado do mamífero pro resto da minha vida. Ai, bom demais. E outra questão que eu tô vendo aqui que a gente marcou também é com relação aos pré-requisitos que você tem que ter antes de montar um galpão para você, né? Tipo energia elétrica. Parece óbvio, mas é bom ser dito. É um fator, vamos dizer assim, um fator visto simples, que mais impossibilita a obra, ou que, dependendo da realidade, um fator, às vezes, não levado em consideração num custo geral que aquele produtor está esperando, só que ele impacta diretamente ali no escopo geral, projeto, no orçamento, né? Geral daquele projeto. Fatores, assim, qualidade daquele terreno, né? Gente, ninguém vai confinar num barranco, né? Não tem jeito. Não existe ainda confinamento de palafita. Não que eu tenha visto. Tatu de chuteira. Não existe. E disponibilidade de água e luz. A gente tem terrenos difíceis em diversas propriedades. Então, assim, a dica a gente está em qual dica? Número 4? A gente tem várias dicas. Mais uma. Mais uma. A terceira ou é a quarta? Mas, assim, pensamento de implantação desse galpão numa região, não vou dizer central da fazenda, mas em uma região estruturada. Então, que você consiga levar com facilidade estruturas básicas como água e luz. Você tem um outro benefício também, que às vezes o produtor confina muito longe, ele não tem aquela mesma visão e lida ali com o gado. Então, você concentrar a operação ali é muito importante. Esses fatores... Fornecimento de alimento também, eu já vivenciei essa experiência que o trator tinha que andar 10 minutos para chegar no galpão com o silo, né? Então, assim, parece que é chovendo molhado, mas é engraçado. Todos nós, acredito que já vivenciamos mais de 5 casos de galpão que é construído e cadê a água? Né? Cadê a água? Cadê a energia? Aí vai ver, o trator demora 10 minutos para chegar para tratar o silo, tratar as vacas. Então, assim, não é chovendo molhado. É pensar no básico, muito bem feito, para a gente ter eficiência na atividade. Que é a ideia que a gente está discutindo aqui hoje. Era tão longe que o trator não ia lá buscar o silo, ia fazer um frete para o silo, né? Desse jeito. Todo dia uma viagem. Exato. O próprio tratorista cobrava, né? Do dono do trator. Exato. Então a consultoria tem que estar pensando em todos esses detalhes, que é um detalhe pequeno. Mas aí você vai, como consultor, vai começar a dividir lote. Vou dividir 5 lotes. Imagina um trator ter que ir lá buscar silo 5 vezes a 10 minutos de distância. Acabou. Acabou. Foi o que a gente falou, né? Os detalhes, de um modo geral, que muitas vezes são os pequenos detalhes, eles fazem a maior diferença ali no contexto geral daquele projeto. Fazem muita diferença. Com certeza. E me conta uma coisa, pergunta que não quer calar. Quanto que está custando mais ou menos uma vaca alojada hoje no mercado? Se você quiser pegar aí, não estou falando nem da ecossistemas, não. No valor geral aí que você vê de galpão e tudo mais, quanto que está custando, numa situação normal, um galpão com balancinho, nem tão alto, nem tão baixo, galvanizado? Balancinho não. Balancinho não, lanterninha. Lanterninha. Com lanterninha, tudo certinho, assim, bem feito, num custo bacana, está custando quanto por animal? Daniel, falando da minha realidade de trabalho, um produto completo, assim, a gente trabalha a partir, e o preço dele de alojamento por animal, esse produto completo, R$10.500 por animal. A gente falando do modelo freestyle. Completo sem maquiagem.
completo num custo-benefício bacana, certo? Sim, mas esse produto, por exemplo, ele vem com ventilação e aspersão, por exemplo. Entendi. Já Mas vem com... Deixa eu fazer um acréscimo aqui. O que não vem nesse preço aí? Foram esses 3 pontos de alternância que a gente debateu agora. Energia. Disponibilidade de água, energia, terraplanagem, a qualidade desse terreno que essa estrutura vai ser desenvolvida e fatores, assim, esse fator ele não é muito impactante, que é fator de equipe. Hoje a gente trabalha em todas as regiões, então a gente consegue minimizar isso ao máximo. Mas esses fatores, terraplanagem, água e luz, são assim essenciais pro custo do negócio, para o negócio gerar. Então isso não está nesse valor Não que está você nesse comentou. valor. Não está nesse valor. Mas hoje em dia de mercado a gente vê estruturas 14, 15 mil reais de animais por animal alojado, né? E aí, partindo para o final já, até falando aqui por que você está aqui, como é que a gente começou o negócio, né? Justamente a gente aqui na Companhia do Leite pensando nesse custo, que a gente sabe que é elevado, nem produtor está preparado. Tem muitos produtores que querem alojar os animais, mas não estão preparados para isso ainda, ou então o gado não está padronizado para fechar todos os animais, né? Então ele fecha o lote 1, por exemplo, e tudo mais. Foi assim que a gente começou essa ideia e a gente montou Companhia do Leite, mais a sua empresa, um sistema aí de um galpão um pouco mais simplificado, um galpão caipira, mas que é funcional e que tem qualidade, não é isso? Exatamente. Só pegando um gancho aí com a última pergunta também, esse a gente está falando de um produto continuando com os pontos de variância, claro. A gente tem produtos mais básicos partindo de R$ 6.300 por animal alojado. Então, R$ 6.300 e mais uma vez, é produto simplificado, óbvio, mas a gente não está falando de coisa de má qualidade, feito de qualquer maneira. Não, de jeito nenhum. Com eucalipto sem tratamentos. E assim, jamais. Sem reciclagem. Sem reciclagem, né? Assim, e o que é importante falar, a gente está aqui nesse momento conversando, somos pessoas, todo mundo aqui com responsabilidades. Então, assim, uma obra nossa é uma obra técnica. Então, são produtos, inclusive, com garantia. A gente não implanta qualquer coisa numa propriedade, caiu o telhado. Depois de 2 meses, gente, as obras são feitas com garantia. Então, o produtor... Garantia de quantos anos? De implantação? Aí, são garantias variáveis, assim. Por exemplo, a gente pode ter... um tornado aqui amanhã, que não foi uma falha executiva e que aconteceu. E mesmo assim a gente tem um pós-venda que não deixa o produtor desamparado. Mas, por exemplo, um erro executivo, por exemplo, caso tenha uma fixação de um pilar, um erro executivo, isso é resolvido imediatamente. Isso é bom demais. Então, assim, e junto com isso... Então a gente está falando aí de trazer um custo de 13, 14, às vezes até de R$10.500, a gente trazer esse custo até R$ 6.300, com um detalhe. A JPA Agro, do Leandro, que está aqui com a gente no Mamíferos Podcast, ele está aí disposto e já fez inclusive linhas de crédito para poder financiar até em 24 vezes esse galpão para você. 24 ou tem mais? Tudo que é conversado a gente dá um jeito, né? 24, 48, 60. Acreditamos aí que vai ser feita uma análise individual, mas poderemos oferecer oportunidades de 48 ou 60 vezes. Você tá melhor que o Leandro aí. Nós vamos botar você no lugar dele lá na JPA. Mas, de fato, assim, existem algumas variâncias, lógico, mas a gente tem lá também na JPA a possibilidade de financiamento, dependendo do caso. A gente não pode prometer nada aqui através do que é do Leandro, né? Mas, realmente, essa parceria eu acho que tem muita chance de dar muito certo e já está dando certo e o pessoal está gostando bastante, né? O que eu tô até brincando com o Ronaldo aí, desde o primeiro contato, desde o início do casamento, o menino acabou de nascer, né? Tem 9 meses que a gente tá desenvolvendo e discutindo, reunindo. Então,
Então, assim, tudo que a gente desenvolveu, é claro que a gente pode ter algum ajuste, dependendo da realidade individual de cada produtor. Mas a gente está muito seguro do que a gente desenvolveu. Então, aí, acho que a palavra principal, assim, é a gente trazer oportunidade. E oportunidade, muitas vezes, para esse produtor, pequeno e médio produtor, que nesse momento ele tem, além da oportunidade, a possibilidade de uma evolução, né, do sistema dele, do manejo dele, da propriedade dele. Beleza, bom demais. Antônio, conta pra gente, chegamos no final do podcast, tem mais alguma coisa que você quer dizer, alguma mensagem para deixar para os nossos assistentes? Os assistentes? Primeiro, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, o podcast sempre acompanhei, sempre fui um assistente do Assíduo. Assíduo, eu e o filho de Samuel, assíduos. Queria agradecer novamente, deixar nossos contatos estão à disposição e a gente está à disposição lá na empresa para atender todo mundo, para tirar qualquer dúvida e atender da melhor forma. O que a gente puder chegar para ajudar e gerar essa oportunidade realmente para o produtor, a gente está disposto. Trabalhando junto aqui da companhia, com os produtores assistidos da companhia, isso para a gente é muito importante, gerar essa possibilidade e oportunidade. Acho que a mensagem final e o recado é esse, e o intuito, a nossa missão com esse projeto, né? Beleza. Samuel? Muito bom. É importante deixar muito claro para todo mundo que está assistindo que qualquer estrutura que for construir, faça um planejamento bem feito, se atente à logística dessa instalação na fazenda, procura alguém técnico para te auxiliar na tomada de decisão. Porque a gente já viu muita gente fazendo muita construção e que depois se arrependeu amargamente, e aí depois que você pôs o tijolo e o cimento fica difícil de consertar, né? Mirandinha, fala pra Cara, turma. eu fico satisfeito com a oportunidade que, igual o Antônio comentou, que a gente pode gerar aos produtores pequenos e médios. Porque, assim, às vezes o produtor não enxerga que ele é capaz de melhorar muito e transformar a vida dele. Tendo os contatos certos, as pessoas certas que vão passar por ele. Porque quando eu atendi esse produtor, que chegou na média 22, ele vislumbra muito ter o galpão. Que vizinho dele tem um, mas na estrutura extremamente muito avançada, que eles não precisavam, muito caro, e ele achava que ele não era capaz. Então, tendo essa parceria, a gente pode oferecer para ele a oportunidade dele crescer, de acordo com a realidade dele. Como é que vai construir o galpão? Qual o dinheiro? A gente tem um contato da JP Agro para poder viabilizar esse crédito. A gente, com a consultoria, pode provar ao produtor que ele melhorando, as vacas dele vão aumentar a produção e ele consegue pagar essa estrutura. Porque às vezes ele não é capaz que ele consegue ter aquilo. E vem o Antônio com a consultoria dele, alinhada com os nossos objetivos, nosso planejamento, para fazer algo dentro da realidade dele, duradouro. Então, assim, são pessoas de confiança que a gente pode ter contatos. Então, é uma mensagem também que eu gosto de trazer, que o Samuel fala muito, é o quê? Ande... Você não fica à toa, mas você pode andar à toa. Que você andando, você vai ter contatos e vai ter acesso à informação, e isso pode transformar a sua vida e de outras pessoas. É isso aí. Então, eu acredito que é muito isso. Isso que eu fiquei satisfeito dessa conversa de hoje. Tranquilo. E eu volto aqui querendo saber se você na sua casa, você tem um galpão ou você tem um barracão? Tá bem feito ou não? E se você ainda não tem nenhum dos dois e está pensando em fazer o seu, procure formas de ter o galpão ao invés do barracão para depois você não ter decepção. Para deixar aí um pouco também de rima para vocês. E eu queria mais uma vez deixar bem claro para vocês que a gente fez esse galpão juntos. Então a gente aqui da Companhia do Leite foi conseguindo conceber esse projeto junto com a Ecosistemas para justamente conseguir fazer uma coisa funcional, que fosse barata, mas que não fosse um barracão. De fato é algo que você pode fazer. E ele é modular. Então como ele é modular, às vezes você quer só fechar o lote 1, depois o lote 2, você consegue fazer isso aos poucos e aí você consegue inclusive colocar as vacas que realmente merecem estar dentro do galpão
lá dentro para poder produzir mais leite. Eu espero que vocês tenham gostado. O Darius vai deixar aqui para vocês na descrição todos os contatos do Antônio para que a gente consiga viabilizar esse projeto na sua casa, caso seja do seu interesse, ou pelo menos faça um orçamento, veja como é que a coisa funciona, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, no mais, eu acho que é isso. Segunda-feira que vem eu espero você aqui de novo, 7 horas da noite, e vamos lá para o nosso brinde final. É isso aí, turma. Até mais.